Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam o áudio e o compartilhem. A palavra de Deus diz assim em Mateus 7, no versículo de número 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, é importante falar sobre esse tipo de assunto, que é um assunto um pouco pesado, um pouco difícil de ser tratado, de ser falado, e um assunto até um pouco chato, né, de dizer. Mas no meio da restauração, que é o meio pelo qual esse canal ele foi apresentado aos irmãos, hoje eu acredito que a restauração mais importante, essa sim é a restauração que eu busco, é uma restauração de salvação, a restauração da minha comunhão com Deus. Para isso, Jesus morreu na cruz do Calvário, para restaurar o homem ao seu projeto inicial, que é um projeto de conexão, um projeto de comunhão e de vida e de salvação. Mas eu entendo plenamente que a maior parte do público do meu canal é um público que conheceu pelo contexto de uma restauração de casamento, de relacionamento e de namoro. E esse meio de restauração, eu tenho o desprazer de dizer isso. E eu digo aqui com o coração limpo, tá? Não estou dizendo aqui com ressentimento, com rancor. Pode haver peso nas minhas palavras, mas não há peso no meu coração. Porque é um meio de muito julgamento. É um meio onde existem subgrupos, grupos de pessoas. E as pessoas elas são tendenciosas a criar esses subgrupos, né? Por exemplo, você está lutando por um namoro. Então você está na terceira divisão. Você está lutando pelo noivado. Você está na segunda divisão da restauração. Agora, se você está lutando por um casamento, você está no time A. Você está na primeira divisão. E se eu estiver lutando pelo segundo casamento? Aí o que as pessoas dizem? Você está indo para aquele lugar quente. É o que é dito. É essa afirmação. Nos colocamos às vezes no lugar de Deus e batemos martelos. Nos colocamos no lugar de Deus, no tribunal de Deus, pensamos estar ao lado dele, mas na verdade estamos do lado do diabo, que é o acusador. E por que você diz isso? Existem muitas interpretações, inúmeras. Na época de Jesus existia, na época de Moisés existia. Jesus mesmo ele se defrontou com dois colégios muito fortes dentro do judaísmo. E existem interpretações inúmeras, até no dia de hoje, no que se refere ao casamento, no que se refere a tudo. No que se refere ao divórcio, eu vou dar a minha opinião. Essa é a minha opinião de um homem, a interpretação daquilo que eu tenho visto da Bíblia. A palavra diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, entendimento é uma coisa que muda. Eu tinha um entendimento quando eu comecei essa jornada e tenho um outro entendimento hoje. A minha opinião é a seguinte, vou ser bem objetivo aqui, eu não quero entrar em variações, eu não quero entrar... As variações elas não me dão medo de forma alguma. Elas abrem margem para aqueles que se auto-intitulam doutores da lei da graça, ou da lei em meio à graça, mas elas não me dão medo. Não me dão medo de forma alguma. Elas abrem um leque maior de interpretações apenas. E a minha interpretação da Bíblia, eu não estou aqui afirmando que ela seja. A verdade é a revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo. Você tem que buscar, não existe uma verdade para cada um, eu não estou aqui relativizando a verdade. Eu estou dizendo que eu acredito que seja verdade aquilo que eu estou entendendo hoje, mas eu não posso ser aqui um tanto quanto prepotente e arrogante e dizer que você tem que seguir o meu entendimento, porque ele sim é a interpretação correta da Bíblia. Existem linhas de pensamentos, como eu comecei dizendo, existem linhas de pensamentos. Mas vamos lá, sem rodeios, casamento é uma instituição divina, indissolúvel. Essa é a vontade de Deus. Irmão, entenda isso. É ponto. Não tem para onde correr. Isso é um fato. Todas as vezes que você quiser entender a vontade de Deus, é que casamento é uma instituição divina indissolúvel. Ponto. Essa é a vontade de Deus. Então eu faço a seguinte pergunta para os irmãos. Era a vontade de Deus que Adão e Eva não pecassem no Éden e continuassem ali dentro daquele jardim? Era a vontade de Deus. A afirmação é clara. É óbvia, é bíblica. Essa era a vontade de Deus. Foi da permissão de Deus que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso? Sim, por conta do pecado. O pecado, a nossa natureza humana, ela nos leva
a sair muitas das vezes daquilo que é o propósito inicial e o plano inicial de Deus e trilhar um caminho que inúmeras vezes pode ser sim não a vontade de Deus, mas a permissão de Deus. Casamento indissolúvel é uma instituição divina. Divórcio é uma permissão divina. Quando se pega a lei dos homens, que Paulo diz que é um trapo de sujeira e de injustiça, que é uma lei tão imperfeita e tão abaixo da lei de Deus, na lei dos homens existe uma palavra chamada precedente. Se existe um precedente de um caso numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, de um caso que está sendo julgado no centro de São Paulo, existe um precedente. Quando Jesus ele responde aos fariseus, ele diz, no princípio não era assim, ele está falando de princípios espirituais. Está falando do Éden, está falando do início, mas está falando da vontade de Deus e daquilo que vem da eternidade de Deus. Tudo que vem de Deus vem da eternidade de Deus, porque Deus é eterno. Os valores dele também são eternos, como casamento indissolúvel. Mas está na Bíblia. A Bíblia não escondeu, a Bíblia não omitiu que Moisés ele não obrigou a carta de divórcio, mas ele permitiu a carta de divórcio. Moisés, um servo de Deus. Não existe nenhum parêntese. Moisés permitiu, mas Deus não queria. Não existe esse parêntese. Moisés, o servo que subiu o Horebe, o servo que conhecia, que era amigo de Deus. E quando nós somos amigos, nós conhecemos a vontade do nosso amigo. Nós temos intimidade para falar com ele e para saber o que ele quer e o que ele não quer. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações. Então a dureza dos corações, que é uma via de mão dupla, pode afetar tanto o que repudiou como o repudiado. A dureza dos corações é o pai do divórcio. Essa mesma lei dos homens, ela também diz o seguinte, que na dúvida, pró réu, a sentença é pró réu. Ou seja, a lei dos homens, que é inferior e injusta em relação à lei divina, na dúvida, a sentença é pró réu. Ou seja, na dúvida, a culpa não é da vítima, da parte vítima da história. Mas na lei nossa, na lei nossa não, que não é minha, na lei criada no tempo da graça, no meio da restauração, na dúvida Deus é um carrasco. Funciona mais ou menos assim. Então, tudo que acontece, e aí a gente começa a entrar naquele caminho do se tudo vai bem, porque Deus está comigo. Se algo houve de mal, pecado é. É a síndrome dos amigos de Jó. Então, voltando, casamento é uma instituição divina, a vontade de Deus. Divórcio é uma permissão dele. Não é o que ele quer, mas muitas vezes é o que ele permite. Eu sempre digo, e virou um jargão, de que o segundo casamento é você e Deus. E aí as pessoas dizem que eu estou relativizando o pecado. E aí dizem, afirmam e batem martelo dizendo que é pecado. Na minha opinião, Jesus ele dá uma clara informação que ela é muito confrontada por conta da situação de José e de Maria, de noivado, de casamento, a palavra Moshe, Porné, aquela coisa toda que a gente conhece. E isso gera uma dúvida, se realmente há uma quebra de aliança mediante um adultério. Eu vou falar para os irmãos, e essa é uma pergunta interessante. Nós vemos que há uma quebra de aliança no adultério espiritual, e isso é bíblico. Moisés sobe, o Senhor escreve com o seu dedo as tábuas da lei. Lá em cima no Horebe, o povo adultera contra Deus com um bezerro de ouro. Lá embaixo, na verdade, lá em cima no Horebe, Deus muda o pronome de tratamento e ele diz para Moisés, o teu povo se corrompe lá embaixo. Moisés desce com as tábuas, não precisava ter descido com as tábuas. Ele quebra as tábuas na frente do povo. Aquelas primeiras tábuas foram quebradas. Aquela aliança de Deus com o homem foi quebrada. E aí depois Moisés sobe, o povo é purificado, Moisés sobe, e aí sim, novas tábuas, mas as mesmas palavras. Uma nova aliança é feita naquele momento, ok, Israel passa a viver a partir da lei, daquela tábua, daqueles 10 mandamentos. Estava ali, claramente. Só que essa aliança ela foi quebrada. Também foi quebrada por Israel. E alguém pode dizer assim, Alan, mas aonde está na Bíblia isso? Israel se corrompeu, quebrou a aliança e Deus o entregou ao seu próprio pecado. Quando o rei da Síria, ele invade a terra de Israel e ele leva os moradores de Israel, o povo de Israel, para o cativeiro assírio. Quando eles regressam à terra, o próprio rei da Síria, ele mistura o povo de Israel com 5 nações pagãs, cananeias, que estavam por ali. Daí vem o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Mulher, onde está o teu marido? Isso não era só a tipologia da vida dela, que ela já estava no 5º casamento, mas falava do povo dela, os samaritanos. E ela diz, que marido? E ele fala, bem disseste,
porque já tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. A quebra da aliança foi clara. E Jesus ele traz uma nova aliança, aquela aliança antiga. Aquelas alianças antigas da mulher samaritana, elas foram invalidadas devido ao adultério, devido ao pecado. E Jesus ele traz uma nova aliança é feita. E ele fala, aquele que beber da água que ele der, jamais terá sede de novo. E ele apresenta um novo elemento. A hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais nesse monte, não mais preso ao poço de Jacó, ao poço de Sicar, mas a verdadeira adoração ela viria do coração. Ao ponto de que Jesus teve que vir para fazer uma nova aliança, que foi feita através do seu sangue. Lembra da ceia? Este é o meu cálice que é dado por vós, o cálice de uma nova aliança, porque a antiga aliança foi quebrada por Israel. O adultério espiritual de Israel quebrou uma aliança. Quando nós pegamos o caso de Oséias, nós vemos Gomer e Oséias, nós vemos claramente ali a tipologia, a figura de Israel com Deus. A infidelidade, é possível a restauração. Todas as vezes que perguntar a Deus qual é a vontade de Deus, Ele te dirá, a minha vontade é restaurar, a minha vontade é ser indissolúvel, porque essa é uma instituição minha. Essa é a vontade de Deus. Isso é claro, irmãos, não tem dúvida quanto a isso. A obrigação do perdão é nossa. A obrigação do perdão, como cristão, é nossa. A quem perdoais, eu também perdoo. O Senhor nos perdoa todo dia. Todo dia. Agora, essa é a minha opinião. Eu vou entrar aqui numa cruz e eu peço que me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ou me crucifica de outra forma, porque se for de cabeça para baixo, eu vou usar as mesmas palavras de Pedro e vou ser crucificado que nem Simão Pedro. Eu não sou nem perto de ser Simão Pedro. Mas eu ouvi alguns juízes da restauração afirmando que esse texto ele é uma clara ordem para você julgar o teu irmão. E a grande questão aqui foi a seguinte: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, no versículo 4, estando uma trave ainda no teu. Qualquer magistrado da lei e na graça não ignoraria o início do versículo 5. Hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Não é que Jesus está dando uma autorização, ele está dizendo, se você quer julgar o teu irmão, você pode julgar. Né? Não tem problema nenhum você julgar. Mas primeiro olha para o teu umbigo. Olha para você mesmo. Olha para você mesmo, o que você está dizendo aí. Porque a internet ela dá voz a sábios e a tolos. Né? Então, cuidado com o que você fala. Primeiro olha para os teus pecados antes de julgar o pecado do teu irmão. Por isso que o texto começa dizendo, hipócrita. Não é que ele está dizendo, você tem autoridade, eu estou te dando autoridade para você julgar o teu irmão, sendo você também tão pecador quanto. Sabe por que isso aqui é uma contradição? É uma contradição com o início do texto, que diz assim, Mateus 7,1, não julgueis, vírgula, para que não sejais julgados. Ponto. Essa é a ordem. Olha como que começa essa brincadeira aqui. Não julgueis, vírgula, para que não sejais julgados. É contraditório e é hipócrita achar que esse texto é uma afirmação. É uma negativa, não é julgueis, não. Não julgueis, para que não sejais julgados. É um alerta, uma clara negativa. E há um tribunal no meio de restauração. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Versículo 2, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Meu irmão, minha irmã, larga o martelinho. Larga o martelinho. Paulo diz, aquele que acha estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, ele acha, ele pensa, ele acredita que está de pé. Ele acha que ele é imbatível. Lembra da primeira, da segunda, da terceira divisão da restauração? Ele acha que ele está no Olimpo da restauração. Cuidado, irmão. Cuidado. O nosso fardo é pesado e o nosso jugo também. Mas o fardo do Senhor Jesus é leve e o seu jugo é suave. Eu não estou transformando a graça em dissoluta e dizendo, pequeis, vamos lá, vamos pecar todo mundo agora. Não. Pecado é pecado sempre. Pecado não é algo relativo na Bíblia, é algo absoluto. Não estou dizendo nada disso. Agora, eu tenho aprendido uma coisa no meio de restauração, a fechar a boca. Estou aprendendo da forma mais difícil, estou aprendendo errando. Ontem mesmo passei algumas informações que eu corri depois para tirar por conta da minha precipitação. Aí eu entendo, Davi, quando ele erege o altar na ira de Araúna, e ele diz para o Senhor, quando o Senhor propõe a ele o juízo por conta do erro dele, ele diz, que caia eu na mão do Senhor, mas que não caia eu na mão dos homens. O homem ele não tem limite, ele vai te julgar como se ele fosse mais santo do que Deus. E vai apontar o dedo na tua cara. Não julgueis,
para que não sejais julgados, porque da mesma medida com que julgueis, sereis julgados. Jesus não está dando aqui uma autoridade, uma autorização. A palavra de Deus é perfeita. Ela tem poder para julgar o homem, para absolvê-lo ou condená-lo. Cuidado, nós somos pregadores da palavra de Deus. Nós não somos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tá claro, irmãos? Eu peço que vocês me ajudem nos comentários. Essa é minha opinião, ressalto. Você tem todo o direito de discordar dessa opinião. Não existe um consenso sobre casamento, segundo casamento e divórcio. Não existe consenso. Existem opiniões. Aquilo que o Espírito Santo fala, aquilo que a vontade de Deus é clara e manifesta. Então eu queria deixar com vocês essa palavra. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Se houver mais dúvidas, e eu vou tentar ler os comentários desde que não sejam ofensivos, eu tenho prazer de estar fazendo terei prazer de estar fazendo um segundo vídeo, conversando com vocês sobre esse assunto. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus.